Olá, olá! Nós estamos aqui em mais um episódio. Na verdade, nós estamos reiniciando, né, minha gente? O podcast Lugar de Debates. Esse que é o melhor lugar para você estar, para conhecer um pouco mais sobre o Poder Legislativo de Marabá, conversar e discutir sobre o parlamento, sobre as funções dos vereadores, sobre a função do executivo e conhecer como é que realmente funciona o Poder Legislativo Municipal. Nós estávamos aí de recesso ano passado, no segundo semestre, não tivemos podcast por conta das eleições, nós não podíamos realizar os episódios aqui, a gente estava com muita saudade. Estamos de volta nesse ano de 2025, reiniciando o nosso podcast Lugar de Debates, com uma nova roupagem, uma nova versão, e nós estamos muito felizes de estar aqui novamente com vocês para dialogar e conversar sobre a Câmara de Marabá. Bom, eu sou Gabi Silva, sou da Escola do Legislativo, servidora aqui da Câmara de Marabá, e nós estamos aqui para começar novamente essa nova temporada, e a gente até pede para vocês seguirem as nossas redes sociais da Câmara, as redes sociais da Escola do Legislativo e principalmente aqui o canal do YouTube para você ficar por dentro de todas as temáticas e debates que irão passar aqui por essa mesa, por esse podcast. E hoje, para começar o ano de 2025, inclusive nós estamos começando na Câmara de Marabá uma nova legislatura, ou seja, um novo período, né? Um novo mandato de vereadores. Nós estamos aqui com o vereador Ilker Moraes, ele que é o atual presidente da Câmara de Marabá, e a gente não poderia iniciar esse podcast sem bater esse papo com o vereador Ilker e saber como que está a expectativa para essa nova legislatura, que é a 20ª, quais são os projetos, ações, como que estar agora à frente da parte administrativa da Câmara. Aliás, nós vamos agora dar boa noite aqui ao nosso presidente. Boa noite, presidente, seja bem-vindo ao nosso podcast Lugar de Debates. Boa noite, Gabi. Boa noite a toda a sociedade marabaense que nos assistem. Obrigada pelo convite. Uma honra retornar aqui ao podcast. Já estive aqui algumas vezes. E só agradecer, dizer que o parlamento está de parabéns por essa iniciativa. A sociedade precisa participar, a gente precisa debater, a gente precisa repassar informações de como que as coisas andam dentro do nosso parlamento municipal e, obviamente, qual o trabalho do parlamento e assim como de cada vereador dessa casa. Verdade, o momento que nós temos aqui no podcast para esclarecer dúvidas, para trazer informações, né, presidente? Só dizer, gente, para vocês que o podcast esse ano está no novo horário, né, que agora à noite, às 19 horas, pelo canal do YouTube da Câmara, e a gente vai trazer muitas discussões e reflexões sobre o andamento do município e principalmente do parlamento. Nós vamos começar aqui o nosso diálogo com o presidente e vereador Ilker Moraes, ele que está no 3º mandato, não é isso, vereador? Quarto mandato, entra agora no 4º mandato, né? E já tem uma longa caminhada aí no Legislativo marabaense, tem um trabalho dedicado ao município de Marabá. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre sua trajetória política, um breve apanhado, né, do que lhe motivou a entrar na política, porque o senhor é formado em administração, é administrador por natureza, não é isso? Fale para a gente, então, qual foi o gatilho, o impulsionamento que lhe levou a entrar na carreira política? Então, eu, desde muito jovem, vamos falar assim, já tenho 44 anos, já sou um pai de família, tenho 2 filhos. Sou filho de Marabá, né? É importante frisar isso. Estudei em escolas públicas aqui da nossa cidade e sempre me interessei por política. Desde muito jovem, eu gosto muito de acompanhar o que acontece em Brasília, o que acontece em Belém, que é a nossa capital. E, de certa forma, isso meio que me fascinou, né? Eu sempre achei muito interessante. E antes de estudar administração e me especializar em gestão pública, eu tive a oportunidade de estudar Escola Agrotécnica Federal de Araguatinhas. Eu sou técnico agrícola. E esses 3 anos, como é uma escola de tempo integral, ela me ajudou muito na minha formação pessoal, né? Não só profissionalmente, mas de relações humanas, de questão pessoal. E lá dentro eu aprendi uma questão chamada cooperativismo. Sim. Então, assim, quando eu me formei como técnico agrícola, eu dei uma sequência nisso, né? Participei de uma cooperativa aqui de prestação de serviços que atua no meio rural, com elaboração de projetos, com capacitação de agricultores e agricultoras. Então, posso dizer que eu conheço muito bem o meio rural dessa região, não só de Marabá, né? Eu conheço todas as comunidades, eu
andei muito pela estrada do Rio Preto, por exemplo, indo aos assentamentos de reforma agrária. Então, a gente conhece bem essa realidade. E, de certa forma, isso não deixa de ser política. Sim. Né? Lutar, reivindicar, conhecer a realidade de quem mora no campo, que não tem acesso à saúde, que não tem um posto de saúde, que não tem uma escola de qualidade, que não tem um acesso de uma estrada vicinal trafegável. E, de certa forma, isso foi me despertando cada vez mais o interesse de entrar na política e concorrer. No ano de 2000, antes do ano de 2012, ali 2 anos antes, vamos dizer assim, por volta de 2010, eu com 30 anos de idade naquela época, a gente resolveu, né, se candidatar a vereador de Marabá. Eu já militava partidariamente, eu já participava de capacitações, então, como eu falei, eu sou interessado pela política desde muito jovem, desde o meu ensino médio, vamos dizer assim, até antes do ensino médio. E isso fez com que a gente, na primeira eleição de 2012, a gente tenha um resultado satisfatório. Apesar de ter ficado primeiro suplente, Sim, com em torno de 800 votos, mas para quem está iniciando, sem muita estrutura, nessa época eu morei esses 3 anos ali entre indo e voltando para Araguatinga, no Tocantins, que fica aqui a mais ou menos 120 quilômetros no estado do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, que eu também conheço bem aquela região. E, de certa forma, ficamos primeiro suplente e isso me despertou o interesse mais ainda. Eu falei, sei que eu me tornei, vamos dizer assim, uma liderança ainda pequena naquela época, mas com capital político. Né? Ter 800 votos numa primeira eleição, a gente sabe, quem conhece a história política de Marabá e da região sabe que é, de fato, um potencial. E isso acabou acontecendo alguns problemas com alguns vereadores aqui e eu acabei assumindo o mandato. Eu até costumo brincar, Gabi, que deixaram eu entrar. sim. Agora esquece. E eu aprendi o caminho e eu sou muito autodidata. Eu sou viciado em informações, eu gosto de leitura, eu me especializo, eu vou estudar, obviamente, eu vou conversar com quem entende de determinados assuntos. Então, esse é um pouco do meu papel. Hoje, depois de todo esse tempo, né, já iniciando o 4º mandato, tive a oportunidade agora de ser eleito recentemente presidente dessa casa, que me orgulha muito, porque é uma responsabilidade maior. A gente tem que ter sempre discernimento, sabedoria, equilíbrio, força de vontade. Para muita gente aí fora da sociedade acha que a gente vive no melhor dos mundos, né? Ser político é a melhor coisa do mundo. Posso dizer que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Dá trabalho, é cansativo, as cobranças são muitas, e de fato não estou aqui me escondendo da responsabilidade. A sociedade tem sim que nos cobrar e a gente está aqui para dar resposta. Sim. E a resposta do candidato, ou seja, do vereador, de quem consegue chegar no parlamento municipal, seja na esfera municipal, estadual ou federal, é representar e representar bem a sociedade. A gente tem que entender que tem leis que precisam ser alteradas, a gente tem que ter posicionamento. Sim. Quando chega um projeto de lei aqui, lembro lá em 2019, o debate de 2017, para regredir o salário dos professores, a gente tem que ter posicionamento. E posicionamento, às vezes, desagrada alguém do executivo, isso é natural. Só que a gente tem que entender que quem nos elege não é o executivo, é a sociedade. Quem nos elege, inclusive, são os servidores públicos, são os familiares dos servidores públicos. Sim. E eu, como candidato lá atrás, já pregava isso. Eu quero ser um servidor público, eu quero servir a sociedade. Então, como é que eu vou ter um mandato e votar uma questão contra a sociedade? Eu não posso fazer isso. Eu não tenho princípios. E é isso que eu tenho, graças a Deus. É muito interessante isso que o senhor coloca, que é muito importante a gente conhecer os papéis, né? Eu acho que a sociedade precisa cada vez mais buscar informações seguras, confiáveis, e realmente saber qual é o papel que deve ser desempenhado por cada ente, né? Cada ente federativo e por cada poder. No caso, o Poder Legislativo é um poder independente, o Poder Executivo é um poder independente, eles são independentes, mas devem ser harmônicos entre si, né? E assim, primar pelo bem coletivo. Então, quando o senhor fala do papel do legislador, eu entendo aí, e quero que o senhor fale um pouco sobre isso, quanto que é um papel que está
no caso de vereadores, lidando diretamente com impacto na sociedade, muito mais próximo que deputado estadual, por exemplo, e federal, né? O vereador está muito mais próximo ali do cidadão, de onde as coisas acontecem dentro da cidade. E com certeza o senhor deve ter lidado, o senhor acabou de mencionar com situações em que o senhor se viu numa sinuca de bico ali, né? Numa situação bem complicada, onde os princípios estão, o benefício do bem coletivo está posto e tem uma questão que muitas vezes a gente sabe que isso funciona dentro do parlamento, que é o que a bancada diz, o que o partido determina, o que o chefe de partido diz. Então, é uma situação muito difícil. Legislar é uma situação complicada, porque você está decidindo coisas e situações que vão impactar a vida do outro, né? Diretamente e a sua, porque hoje você é parlamentar, em um momento você não é. E sendo parlamentar não deixa de ser cidadão também, né? Queria que você falasse rapidamente sobre isso, como, né, que legislar, como que o papel do vereador impacta a vida da sociedade, como que isso reflete também na sua vida, nas suas tomadas de decisões, né? Porque eu acredito muito que as crenças, as vivências, as ideologias que a gente traz para dentro do parlamento, elas vão contribuir para a forma como a gente conduz o mandato, não é isso? Com certeza. Primeiro, eu acho que cada um de nós, agentes públicos, seja com mandato eletivo ou no executivo, temos que se desprovir das vaidades. A gente tem que entender que o bem comum é muito maior do que qualquer interesse pessoal que possa existir. Então, às vezes, quando chega aqui um projeto de lei, ele é da cabeça, por exemplo, de um prefeito. E a gente, obviamente, tem que consultar a sociedade para saber como a sociedade enxerga aquilo. Lembro muito bem que eu fui, desses 10 anos, o vereador que já realizei 2 ou 3 consultas públicas de projetos para ouvir a sociedade. Tu tem muito essa postura, né, de pensar o coletivo e o que a sociedade pensa sobre aquele projeto, né? Isso é uma forma de gestão, né? Forma de gestão. Então, isso é a gestão democrática. Sim, essa é a maneira. Não existe outro meio de ser gestor e público, obviamente, a não ser democrático. Essa intenção de alguns de polarizar a política, de dizer que eu sou do bem, o outro é do mal, isso está ultrapassado. Isso tem tempo, a vida útil disso vai se findar muito próximo. Porque nós, seres humanos, todos nós somos do bem. Nós só precisamos estudar, ter sabedoria, lembrar, inclusive, dos conselhos que mãe e pai dão. Meus pais são falecidos, mas eu não posso esquecer deles. Eu sei o que minha mãe me falava. Ela já faleceu, já tem 22 anos. Mas eu não esqueço. A gente lembra disso. Todos os dias, praticamente. Então, assim, meu filho, vá por aqui. Seja correto. Seja justo. Né? Acho que justiça social a gente tem que ter na nossa mente sempre. E eu lembro muito bem um projeto de lei que chegou aqui que ia mudar o nome das ruas dos bairros da Nova Marabá. Pois é. E uma ideia, não sei de onde partiu, se foi do prefeito, foi de algum secretário, isso, na verdade, isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente identificou que esse projeto ele ia mais atrapalhar a sociedade de Marabá do que ajudar. E aí, claro, alguns vereadores aqui, a gente sabe que isso é muito claro, o executivo ele tem uma força muito grande dentro do parlamento. É tanto que agora, nesse processo eleitoral da mesa diretora, pela primeira vez na história de Marabá, a mesa diretora da Câmara Municipal não foi indicada ou apoiada pelo gestor municipal, pelo executivo municipal. Sim. Isso é realmente independência. Isso não é em nada, deixando bem claro, oposição a ninguém. Nós temos que ter os poderes harmônicos e independentes. A conversa é do mesmo nível de olhar. Não existe o executivo maior do que o legislativo. Ele precisa da gente, nós e a sociedade precisamos do executivo. E quem não der conta de receber cobranças por isso, não pode ser gestor. Porque eu tenho que entender. Porque, como eu falei dias atrás aqui no parlamento, o diálogo não é um monólogo. Por isso é diálogo. Eu tenho que saber ouvir e saber a hora de falar. A hora de ponderar, de questionar. E é isso que a gente tem feito. É isso que a gente vai fazer. Enquanto eu estiver aqui no parlamento.
obviamente. E se algum dia eu chegar num cargo do executivo, eu vou me comportar da mesma maneira. Porque o grande importante é saber o seguinte: ninguém, nenhum político do mundo é dono da verdade ou dono da realidade. A realidade ela é construída a partir de conhecimentos. E o meu conhecimento, ele é importante para a sociedade de Marabá. Assim como o conhecimento do prefeito e demais vereadores dessa casa, dos agentes públicos, dos secretários, de quem está nos espaços de decisão, de quem tem a caneta em certo momento. Então, assim, é esse princípio que eu sigo na minha vida pública. É sempre ouvindo, questionando, ponderando, obviamente, que é o nosso papel, né? Talvez algum dia eu esteja do lado do executivo, por exemplo. E isso é natural. Nós temos que aceitar as críticas. Claro que críticas construtivas, que nos ajudem a refletir, a mudar os comportamentos. Eu particularmente olho que Marabá vive um momento que a gente precisa de mudança. A mudança não é só o slogan da prefeitura. Ah, vou construir um novo tempo. Novo tempo como? A pergunta é como? Fazendo dessa forma? Acredito que não. A minha opinião é que não é assim que se faz. Se faz é com diálogo, com escuta, ouvindo a sociedade. E aí não é ouvindo a sociedade, com todo respeito, Gabi. Não é postando e perguntando se o show começa 10 da noite ou meia-noite. Isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente tem que ouvir esse parlamento no sentido da contribuição para a melhoria lá do serviço público de saúde, do nosso nível de educação, né, do potencial turístico que essa cidade tem, do potencial cultural. Né, não ter carnaval numa cidade como essa. E a gente sabe disso. Eu estou falando que não é só esse ano, não. Nós não temos carnaval há muito tempo. Há um tempo, né? Só que a promessa é de que a gente teria. Sim. E é isso que a gente quer. A gente sabe que momento inicial, transição, as dificuldades são gigantes, mas a gente precisa minimamente fazer um carnaval. Eu acho que a cidade merece, né? Achar que o aniversário da cidade, só pelo fato de ser um pouquinho mais na frente, que é 5 de abril, e fazer uma grande festa e deixar o carnaval, que é agora início de março, eu acredito que a sociedade merece 2 festas, 2 comemorações. Claro que cada uma delas com a sua especificidade. Sim. É muito importante a sociedade como um todo, né, buscar informações, antes de julgar. Hoje a gente está vivendo uma era onde todo mundo é muito especialista na rede social. Sim. E que tem muita coragem para falar muita coisa na rede social, né? Correto. Mas às vezes não busca. A gente percebe uma onda de muitas pessoas, isso independente de qual polo você está. A gente percebe que as pessoas parece que querem que aquela notícia ruim, avassaladora, terrível, polêmica, que seja a verdade. Não querem. Quando aquilo se desfaz e realmente a verdade vem à tona, a onda de publicação e de comentário é muito mínima. A gente vê, por exemplo, em notícias muito boas nas redes sociais, quase não tem comentário, compartilhamento, mas quando é notícias polêmicas que causam estrago, sim, tem muito comentário, tem muito compartilhamento, tem muito engajamento. As pessoas estão atrás, parece, de coisas que trazem tragédias, que provocam raiva, né? Ódio e briga. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. E, assim, cada poder tem a sua função. Uma coisa que a gente tem que deixar bem clara, eu acho que todos nós, cidadãos, deveríamos estudar sobre orçamento público, né? Sobre quais são as ferramentas do orçamento público, que existe orçamento para cada rúbrica, para cada pasta, para cada tema, e que um gestor, seja ele quem for, não pode usar o orçamento da cultura para a saúde, da educação para obras, e assim por diante. É uma coisa que a gente tem que pensar. Claro que isso é decisão do executivo de gerir o orçamento, enfim, né? É decisão. É só uma questão para a gente estudar. Nós estamos aqui tentando estabelecer um diálogo que é importante, a formação e capacitação. Vamos buscar mais informação sobre várias questões relacionadas à política, eu acho que isso vai esclarecer. Isso faz com que você, inclusive, siga melhor o seu político, né, o seu candidato, quem você elegeu, é uma coisa que é importante. Passando
para essa ideia de gestão, inclusive, né? Eu percebo que o senhor tem esse viés da gestão, que é uma gestão dialógica, né? Mais aberta às discussões, assim como muitos outros presidentes que passaram por aqui. Mas a sua gestão é essa gestão de portas abertas, a gente percebe assim, né? Vamos dizer, para a população. Eu queria que o senhor falasse, pensando nesse viés, como que o senhor pensou, né? Esses 2 anos de presidência, qual é a sua pauta para a Câmara Municipal, né? Porque agora o senhor tem um trabalho duplo. O senhor é vereador, mas também é presidente, que presidente por si só já é um trabalho infindável, né? O que o senhor pensou, planejou para a sua gestão nesses 2 anos, esse biênio, né, enquanto presidente da Câmara? Então, a gente tem como meta aproximar cada vez mais o parlamento da sociedade. Essa casa sempre esteve de portas abertas, a gente sabe isso. Claro que muitas das vezes, grandes discussões que acontecem aqui, o nosso plenário está vazio. Sim. E, obviamente, que a gente tem que se preocupar com isso. Isso é um mau sinal, vamos dizer assim. Então, aproximar o parlamento, levar o parlamento até a sociedade, fazer parcerias com o governo do estado, com o próprio governo municipal, ações que façam a interação do parlamento com a sociedade. Eu acredito que esse é o nosso papel, esse é o nosso caminho a ser desenvolvido. A gente tem um projeto aqui de ampliação do prédio da Câmara Municipal, obviamente, inclusive com espaço para a Escola do Legislativo, que já vem realizando dependente das dificuldades que a gente se encontra, até de orçamento mesmo, de recursos, mas que já tem 10 anos, né? Então, praticamente é o tempo que eu estou aqui, é o tempo da Escola do Legislativo. Eu estou aqui há 10 anos, né? E a gente fica muito feliz, e a ideia e o projeto nosso é ampliar isso. Ouvir a sociedade, a gente tem uma ideia de fazer um projeto de lei, que já existe algumas ideias rascunhadas aqui dentro do parlamento, da tribuna livre, colocar a sociedade para falar na tribuna, ali no período um pouquinho antes das sessões parlamentares. A sociedade precisa ser ouvida. Claro que dentro das sessões ordinárias, existe essa possibilidade, a sociedade entra com um documento, uma entidade, para o uso da tribuna, para expor alguma coisa, apresentar, ou seja um problema, ou seja alguma coisa positiva, vamos dizer assim. Mas a gente quer cada vez mais que a sociedade sinta e enxergue o parlamento como algo produtivo. Essa lenga-lenga, desculpa da palavra, que eu gosto de falar o popular. Você estava onde? O vereador não trabalha. É muito simples, Gabi. Entre no site da Câmara Municipal. Sim. Entre no site da Câmara Municipal. Faça lá em buscar. Jogue lá o nome Ilker Moraes ou qualquer outro parlamentar dessa casa. Você vai ver tudo que a gente fez aqui. Desde requerimento, desde projeto de lei, desde realização de audiência pública, de briga por energia na zona rural, a briga de 3 anos com a Vale. Inclusive, essa casa fez o que nenhuma Câmara Municipal dessa nossa região realizou. Conquistar isso. Só Parauapebas, na verdade, de fato, conseguiu algum retorno com a Vale. Retorno no sentido financeiro, visando o desenvolvimento social. Inclusive, agora estamos propondo, inclusive, um remanejamento de recursos. Remanejamento de 60 milhões para a saúde. Entendendo a vontade do prefeito nas redes sociais. Que foi lá no HMM, que fez toda aquela... a imprensa, assessores, uma visita meio espetaculosa, vamos dizer assim, e de que nós tecnicamente estamos avaliando ele, né? Assim, será se ele quer mesmo melhorar a saúde de Marabá? Ponto, nós temos aqui uma proposta. E a proposta não é do Ilker, a proposta é do parlamento, é tanto que foi assinado pelos 21 vereadores. E nós queremos, obviamente, que a prefeitura entenda isso, Ministério Público, Vale e Ministério Público do Trabalho, que foram os 5 órgãos que assinaram esse documento, esse termo de acordo com a Vale. Então isso é importante. E aí já até ouvi aí um vereador, com todo respeito à proposta do Partido Liberal, em dizer que o prefeito acha que os 5 milhões que é para ampliação do prédio da Câmara teria que ir também. Eu particularmente não concordo. Não é pelo fato de dizer que eu estou sendo corporativista. Eu estou olhando da lógica o seguinte: quem conquistou esse recurso? Câmara. Nós conquistamos.
eu sei o tanto de dias e horas e noites que eu passei sem dormir para poder realizar questionamentos à Vale para fazer ela entender que era importante investir em Marabá. Então, no mínimo, além de tudo que a gente está fazendo é público, independente se o dinheiro é para a Unifesp, para a PRF, para a Prefeitura ou para a Câmara Municipal ou para algumas entidades que estão lá dentro, e aí entendemos e respeitamos, inclusive, o interesse do Ministério Público. 17 milhões de reais que está dentro desse acordo são projetos socioambientais apresentados pelo Ministério Público. Então, de fato, isso foi uma decisão colegiada. Então, eu não posso aceitar que o parlamento, que foi o grande autor desse processo, seja diminuído nisso. Claro que nós queremos que a saúde melhore, mas não é esses 5 milhões de reais da Câmara que vai fazer a saúde de Marabá melhorar. E outra, nós não se candidatamos a prefeito. Nós se candidatamos a vereador da cidade. A responsabilidade maior sobre a saúde pública do município, ela é do prefeito. Nós estamos aqui para contribuir. Nós não podemos inverter esse papel, tá? Então eu queria deixar isso claro para que a sociedade marabaense entenda o nosso posicionamento. Claro que eu estou falando da minha opinião pessoal. Aqui tudo é decidido democraticamente. Se 11 vereadores dessa casa entender que não tem que ampliar o prédio da Câmara, que a escola do Legislativo não tem que ter o seu espaço ampliado, que a Procuradoria da Mulher, que é um trabalho importante da defesa das políticas para as mulheres, que são maioria na sociedade, que ela não mereça ter esse espaço, que a Câmara não tenha um espaço de cidadania para emissão de documento, para atendimento à sociedade, a gente vai respeitar. Porque eu acho que é importante esclarecer isso, sabe, presidente? Dizer para que o dinheiro ia ser usado, porque parece que é só pro, sei lá, algo fútil, porque a Câmara quer, porque quer o dinheiro. Eu acho que é interessante esclarecer assim, para que o dinheiro, em que o dinheiro seria usado. Claro. Não é simplesmente ampliar gabinete para mais vereador, né? Não. Eu acho que é respeitando totalmente a opinião dos vereadores, do prefeito. Acho que a saúde realmente merece, precisa. Mas eu acho que é bom esclarecer que se os vereadores, a maioria, decidir que o dinheiro deve ir para lá, tudo bem, é democrático, foi votado pela maioria, sim. O plenário, ele é soberano. Sim. Tá ótimo. Mas eu acho que cabe ao papel nosso aqui, no caso do senhor que está nesse momento, esclarecer onde o dinheiro seria usado. Claro. Para as pessoas saberem que é para coisas e para uma expansão extremamente importante da Câmara, né? Extremamente importante, que de fato é o seguinte, tem que ter muita clareza, vai aumentar a quantidade de vereadores também. Porque isso é uma questão de lei, o né? remanejamento interno desses espaços que hoje ocupam o Procuradoria da Mulher dentro da Câmara funciona dentro do nosso setor jurídico, por falta de espaço, vocês sabem muito bem. Sim. Então, assim, a gente tem um problema de logística interna. E a gente fazendo isso, obviamente, nós teremos salas que podem se transformar em gabinetes. Sim. Porque a gente tem que pensar o futuro. A população de Marabá vai aumentar. A gente já pensava que ia passar de 200 mil agora no último censo. Sim. Passando de 200 mil, a quantidade de vereador da cidade aumenta. Isso é lei, é Constituição. Aí não é uma questão de, eu discordo disso, ou eu ir lá no Instagram e... Eu costumo dizer que a gente tem muito herói de rede social. Muito herói. E heroínas, né? Porque são homens e mulheres. Mas assim, a gente tem que enfrentar a realidade. É importante, usar a rede social sempre foi importante, divulgar o que a gente faz. Tô falando isso que eu tenho Facebook, sei lá, há mais de 10 anos. Acho que eu tinha Orkut, né? O falecido Orkut. Falecido Orkut. E de fato a gente vem publicando tudo que a gente produz, faz, questiona. O nosso grande trabalho é esse. Muita gente não tem esse entendimento e posso dizer que até alguns amigos e amigas parlamentares acabam confundindo os papéis de legislativo com executivo. Lembro muito bem que o vereador Miguel chamava de mini-prefeitos. Sim. O mini-prefeito é aquele vereador que quer subir na máquina ou que esteja lá apontando para o buraco e a prefeitura trabalhando. Nós temos que entender que todas as vezes que a gente for numa ação como essa, a nossa forma de falar é nós estamos no sentido de ir lá fiscalizar se está sendo bem feito o serviço. É assim que deve ser. E não usar essa palavra e dizer, eu estou aqui trazendo esse serviço. Né? Sim. Pode até dizer, eu coloquei no papel eu indiquei, e sugeri, eu indiquei.
e agora eu estou aqui para ver se o serviço está sendo bem feito. Ou eu estou vendo esse problema e vou solicitar do prefeito a melhoria. Né? Então, assim, com muita responsabilidade, com muita prudência, eu acho que o papel do parlamento, e eu posso dizer que Marabá está melhorando, o parlamento de Marabá está melhorando. Você que trabalha aqui há um bom tempo, que é servidora dessa casa, todos que estão aqui já há algum tempo, sabem da qualidade do amadurecimento. Hoje nós temos vários vereadores formados em direito, em outras formações, grande maioria tem formação em nível superior. E isso é reflexo do trabalho, da dedicação de cada um, da sociedade, dos trabalhos que cada um realizou para poder chegar aqui no mandato. E isso é muito importante. É importante a gente ter discernimento das questões. Cada vez que a gente tiver um parlamentar aqui com sabedoria, com conhecimento, cada vez mais é o potencial de cada mandato, de cada um e de cada uma deles e delas, ajudar a sociedade a poder ponderar com o executivo. Eu costumo dizer que na política existe muita enrolação. Muita enrolação. É a arte do diálogo, né? Sim. Então, assim, quem convence quem no jogo, né? Às vezes, muitas pegadinhas, né? Então, assim, um vereador vai lá, solicita uma questão. Aí, por questões políticas, não, esse vereador aqui não é meu aliado. Eu vou atender ao pedido do outro vereador que é meu aliado. Sim. Para poder desmerecer quem teve lá primeiro, quem teve a ideia. E isso, infelizmente, a gente até entende que isso possa ocorrer em alguns momentos que seja natural. Mas qualquer político também tem que ter uma ética, uma condição, né, lógica de respeito, seja entre nós e, obviamente, até com o executivo. Sim. Então, pensando nesse biênio que o senhor vai estar à frente aí da Câmara, pensando esse seu pensamento, né, sobre essa gestão, a gente teve vários avanços na Câmara com outros presidentes, claro, né? A gente teve extremamente... por exemplo, o vereador Pedro teve modernização do parlamento, né? Modernização da infraestrutura, o vereador Alessio deu continuidade, trouxe inovações também para o parlamento. Qual é o seu projeto? O senhor tem pensado? Eu percebo que o senhor tem ouvido também os departamentos, né, para levarem propostas de trabalho, né? Mas qual o seu olhar sobre a modernização, por exemplo, do prédio ou do trabalho dentro do parlamento? Porque quanto mais a gente se aproxima, se moderniza, inova, mais também próximo a gente está da sociedade, mais eficiente. Claro. Isso, inclusive, fala de recursos públicos, né? Usar o recurso público com eficiência, com eficácia, os princípios administrativos lá, né? Claro. A gente tem uma meta de cada vez mais informatizar o parlamento, né, os próprios sistemas internos, né, diminuir essa quantidade de uso de papel. Ah, sim. Né, eu acho que esse é um grande desafio de qualquer gestor público, né? Isso é economia pública, vamos dizer assim, economia de recursos públicos. Fazer, obviamente, que o parlamento seja mais acessível, inclusive nas redes sociais. Hoje a nossa transmissão das nossas sessões ainda é na plataforma via Facebook. Ainda é. E a gente está trabalhando para logo, acredito que ainda nesse mês de março, a gente esteja no Instagram, esteja no YouTube, que de certa forma nós estamos dando oportunidade da sociedade acompanhar cada um e cada um dos seus parlamentares. Ou Sim. Quem não tem interesse pelo parlamento, que possa ter interesse e começar a avaliar. Isso é um processo educativo. Sim. Nós vamos melhorar muito quando a sociedade entender que o voto consciente é a melhor arma para a mudança da sociedade. Não é o político ou qualquer política que dê favor a alguém ou que consiga algo para alguém. Quanto mais eleitores conscientes nós tivermos, melhor vai ser a política pública para a sociedade. Esse é o grande desafio. Eu sozinho vou conseguir mudar isso? Não. Eu estou fazendo uma partezinha muito pequena desse processo. De fazer, de capacitar, de orientar. Aquilo que a gente fez esses dias aqui, de homenagear os alunos da Sim. escola, os professores, toda a equipe da Escola Anísio Teixeira, que ele é um processo educativo. Você sabe muito bem, obviamente, quando a gente idealizou, você foi a pessoa que a gente colocou nessa missão de realizar. Ali são mais de 150 jovens, muitos deles, inclusive, conseguiram aprovação em cursos para nível superior,
Outros tiveram notas, apenas notas ainda por enquanto, vamos dizer assim, excelentes em redação. Mas esse é um processo educativo. É esse tipo de reconhecimento da sociedade que a gente precisa. A gente precisa, inclusive, que esses jovens se engajem na política. Sim. Que sejam ativos. E aí não é ativo só em rede social. É ativo nisso. Foi isso que eu estou falando. É buscar lá, joga lá. Quer saber o trabalho que a Câmara Municipal fez, os debates da saúde? Coloca lá o termo saúde no site da Câmara e coloca buscar. Você vai ver centenas de debates que ocorreram aqui sobre a saúde. Aí muita gente pode falar assim, mas não resolveu. Mas infelizmente o poder da caneta não está com o parlamento. O poder da caneta está com o executivo. E aí é uma reflexão. É olhar para trás. É culpa só do gestor anterior? Não, isso é um processo. É um processo. Lá atrás, quando a gente perdeu a UPA aqui no Núcleo Cidade Nova, é um prejuízo incalculável. Sim. Né? A gente está retomando, inclusive, esse debate. Né? O prefeito, que bom que demonstrou interesse, quer fazer 2 UPAs. A gente sabe a complexidade que é, o custo do funcionamento. E, inclusive, temos viagem a Brasília para tentar intermediar isso. Até mesmo entendendo porque o prefeito daqui é de um partido que não é aliado do governo federal. Nosso partido, MDB, é aliado do governo federal. Então, a gente está tentando ajudar a mediar esse debate. A gente não acredita em polarização. A sociedade marabaense não merece isso. Sim. Como falei lá atrás, essa história de... Tem muita gente, Gabi, sociedade marabaense, se escondendo atrás do nome de Deus para fazer política. E isso não é bom. Isso não é bom. Deus olha por todos nós. Todos nós somos filhos de Deus. Temos que respeitar, inclusive, as religiões. O Estado é laico. Todos nós temos nossas crenças, temos nossa condição de interpretar. Eu, todas as noites, assim como acredito que quase 100% da população brasileira faz as suas orações, as suas rezas antes de dormir, pedindo proteção, sabedoria, saúde, que é o que a gente precisa para a gente poder trabalhar pela sociedade, né? Sim. Para trabalhar seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública. Então, assim, precisamos ter realmente um tempo novo, mas um tempo de harmonia, de respeito, de ajuda mútua. A sociedade merece isso. Nós não podemos ficar raivosos com críticas. Nós temos que entender, faz parte. A crítica, ela é construtiva. Eu, por exemplo, falei agora há pouco sobre... Eu tenho visto muitas críticas à gestão anterior e muita gente da sociedade criticando vereadores. Eu costumo dizer, vá lá no site. Tá muito fácil para entender quem é quem, né? Para saber quem trabalhou, quem propôs. E lá tá as falas, né? As matérias da Câmara, eu queria aqui até parabenizar o nosso setor de comunicação. Ela relata muito bem, né? Todas as sessões praticamente têm um release do que foi discutido naquele dia. São as terças e quartas, 9h30 da manhã, a meio-dia. Convido a toda a sociedade, a porta está aberta. Faça questão de acompanhar, se não puder presencialmente, pelas redes sociais, como falei daqui a alguns dias no Instagram, no YouTube. Então é isso, que a gente quer isso. A gente quer que a sociedade tenha serviço público de qualidade, em todos os seus aspectos. Muito bem. Reforçando essa fala do presidente, é muito importante, gente. Vamos buscar, né, essas informações. Se você tem dúvida que o vereador X, ou fulano, ou outro não trabalhou, vamos entrar no site da Câmara. Inclusive, você vai ter lá todos os projetos de leis que passaram por aqui de autoria do Executivo, de autoria dos vereadores, requerimentos, as comissões, os trabalhos das comissões, porque as pessoas pensam assim, o vereador só trabalha terça e quarta. Não é uma verdade. Eles trabalham também nas comissões, é importante conhecer, inclusive as comissões, vocês podem vir para as comissões, acompanhar o trabalho da comissão, acompanhar o trabalho que é desenvolvido e quais são as pautas que estão tramitando dentro das comissões. Além disso, também os gabinetes estão abertos para vocês virem, claro, para a pessoa vir dialogar, né, questionar e perguntar sobre alguma coisa que você tenha dúvida. Acho que é importante a gente se munir de informação, é isso que a gente bate na tecla. Vamos nos munir de informações, de conhecimento, de fontes confiáveis, e aí a gente vai dizer o que pensa sobre isso a partir do conhecimento que você adquire. Não vamos ficar nos achismos ou nos que os outros estão dizendo sobre isso, sobre aquilo. Vamos nos informar. Claro.
E a Escola do Legislativo, por exemplo, é um caminho. Você também pode nos procurar para saber sobre formação, atividades, projetos que são realizados dentro da Câmara. Presidente, passou muito rápido. O nosso tempo aqui, a gente está finalizando o nosso podcast. Eu quero que, para encerrar a sua fala, antes da gente dar os avisos finais aqui, eu queria que o senhor falasse aí o que o senhor espera, né, dessa nova legislatura. Você está começando a 20ª legislatura aí, sendo presidente da Câmara. Qual é a sua expectativa, né, para essa legislatura, seus anseios enquanto presidente e enquanto cidadão mesmo, né, que está aqui dentro do parlamento? Então, a minha missão cada vez mais dar condições de trabalho, um melhor ambiente de trabalho interno aqui para os servidores da casa, né? Esse projeto da ampliação a gente já está avançando. Espero, inclusive, ter a oportunidade de inaugurar. Sei que não é fácil. Nós só temos aí mais 1 ano e 10 meses de mandato de presidência, né? São eleições a cada biênio, vamos dizer assim. Mas a gente vai trabalhar firme para que a gente consiga isso. E como falei, a sociedade vai cada vez mais se aproximar do parlamento. É assim que eu enxergo, é assim esse sentimento que a gente tem da mesa diretora. É importante frisar que pela primeira vez na história da Câmara Municipal nós temos uma mesa diretora paritária, composta por 3 homens e por 3 mulheres. É verdade, isso aí é histórico. Posso dizer que só esse simples fato já nos deixa marcado na história, nos anais dessa casa. E isso tudo demonstra, obviamente, o respeito a que a gente tem por todas as mulheres da sociedade, né? Não só a mim, mas como todos os vereadores que compõem esse parlamento. E a gente tem essa missão, a missão de trabalhar, de desenvolver, fazer com que cada vereador consiga atuar de forma independente, que consiga produzir resultado, né? A gente, nesse primeiro momento, tem muita dificuldade de diálogo com o executivo, mas tudo isso é passageiro. Eu acho que o prefeito precisa enxergar as suas falhas, assim como o parlamento precisa enxergar as suas, né? O executivo, ou talvez até eu, quanto presidente, posso até fazer uma meia-culpa, isso é natural, mas a gente está à disposição. Inclusive, uma única conversa que houve desse parlamento com o executivo, quem propôs foi eu, né? Ele esteve lá na presidência da Câmara Municipal e a gente iniciou um diálogo. Só que os interesses dele, prefeito, não tem muito, posso dizer que não está indo no mesmo caminho do nosso. Porque o interesse lá atrás era ter o presidente da Câmara do partido dele. Então isso já foi um grande problema. E agora, por último, eram as comissões permanentes da casa. Então existia um movimento de que ele gostaria que as comissões da casa, né, estariam sobre a presidência de políticos declaradamente da base, né? E aí a gente, obviamente, com muita articulação política, que isso é natural, é de que essas comissões estão no campo dos vereadores independentes desse parlamento. Então esse é o cenário e nós estamos dispostos a dialogar. Aqui nós não estamos para achincalhar, nós não estamos querendo fazer oposição. Aqui nós não estamos, inclusive, chamando ninguém de canalha, como ele tem chamado nas redes sociais. Ele, só para citar, lá atrás, ele disse que não receberia nenhum empresário para qualquer outro tipo de conversa no sentido de benefício. E, de fato, no meu entendimento, quando eu leio aquilo, eu estou interpretando que ele está chamando todo empresário de interesseiro ou de bandido. Na minha avaliação, né? Eu posso até estar enganado, mas é isso que eu estou enxergando, né? E eu acho que não é por aí. Eu acho que toda conversa, ela precisa acontecer. Agora, obviamente, se alguma pessoa veio até a mim, enquanto presidente, fazer uma conversa como essa, eu vou dizer, amigo, eu não posso continuar essa conversa porque isso aí é crime, né? Mas eu não posso espantar a sociedade de querer ter acesso ao prefeito ou ter ao presidente da Câmara ou o secretário ou quem quer que seja. Sim. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente publica na rede social, né? Eu não tenho interesse nenhum a não ser o interesse público. Graças a Deus, eu tenho a minha vida encaminhada pela minha profissão, né? Eu tenho minhas coisas, eu tenho a minha vida, independente de parlamento, né? Graças a Deus, eu não estou aqui pelo salário de vereador.
Eu estou aqui porque eu acredito que a política pública pode sim ter homens e mulheres dedicados e muito sérios que queiram o melhor do serviço público. Essa é a minha missão, tá bom? E só agradecer a Deus, agradecer a todos vocês, dizer que estamos sempre aqui à disposição. Muito bem. E só para a gente reforçar aqui, gente, é importante, olha, o vereador Wilkin, no mandato passado, não estava como presidente, estava na mesa diretora, mas não como presidente, mas participou ele e outros vereadores, inclusive vereadores que não estão mais com a gente, mas que participaram, atuaram na CPI, né, a CPI da Vale. Quem quiser saber, tem um relatório, pode entrar lá no site, procurar, né? Esse relatório foi amplamente divulgado para você conhecer um pouco. Eu acho que a gente tem que buscar informação, como eu disse. Saber como foi a CPI, o que resultou, como que ficou o resultado desse trabalho, né, que foi longo, exaustivo. Eu lembro muito bem do vereador Beto aqui, extremamente cansado nas sessões, falando sobre como era difícil dialogar, né? Então, acho que é importante conhecer. Lá também você vai conhecer sobre as comissões, quem está na comissão, né? Quais são os vereadores que compõem. Aliás, quais são as comissões? A gente tem 7 comissões permanentes aqui na casa. Entra lá no site, olha. E acompanhar, né, as atividades tanto do presidente como dos outros vereadores, sempre acompanhando as sessões pelas redes sociais da casa, mas também pode acompanhar os perfis individuais, claro, né? Sim, sim. Cada vereador tem seu perfil. Lá você acompanha e é importante também a sociedade acompanhar para fiscalizar e também para conhecer, de fato, o que está acontecendo, né? Nós estamos aqui, então, nesse primeiro episódio, encerrando o primeiro episódio do podcast Lugar de Debates com a presença do vereador Wilkin Moraes, que está presidente da Câmara. Nós queremos convidar você para nos acompanhar também, como eu disse, seguir as nossas redes sociais da Câmara, o canal do YouTube, não é isso, Leon? Leon, nosso diretor técnico que está aqui com o Adriano, acompanhando a gente. Ele não vai falar hoje porque a gente está sem microfone hoje, mas na próxima ele fala. Mas seguir o nosso YouTube, nosso Instagram e acompanhar aí as sessões pelo Facebook por enquanto, né, que vai ter modernização. Tá bem? A gente convida vocês também a comentar aqui nesse podcast que está saindo aqui pelo canal do YouTube, mandar sugestões de temáticas, quem sabe a gente avalia essas temáticas para serem apresentadas aqui, que vai ser um espaço para discussões sobre diversas temas de saúde, educação, acessibilidade, cultura. Vários convidados vão passar por essa mesa ainda nesse ano de 2025, mas a gente começa muito bem com o nosso presidente. Gostaria de agradecer. Sei que sua agenda está cheia, a gente teve que se organizar direitinho para poder fazer essa gravação aqui, né? Estarmos aqui juntos fazendo esse episódio. Muito obrigada, presidente. Eu espero que seu mandato aí seja muito exitoso, com muitas inovações, com muito trabalho, e que a gente consiga, né, cada vez mais fortalecer o parlamento e as atividades dos vereadores. Muito obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado à sociedade marabaense. Agradecer a Deus sempre, né? Sempre lembrar de Deus, principalmente pela sabedoria e pela saúde. Como falei, o desafio é grande, a gente está nessa nova missão. Eu já fui vice-presidente 2 vezes dessa casa. A gente sabe que a carga, né, acaba sendo do presidente. Muitos dos momentos são decisões que têm que ser tomadas, algumas rapidamente, outras temos que refletir muito bem. E só agradecer a oportunidade, agradecer aos vereadores que me deram essa oportunidade, vereadoras, dizer que a gente vai trabalhar muito pela nossa cidade. Claro que pelo parlamento, né, a gente tem que cuidar da casa, temos que cuidar dos vereadores, esse é o meu papel, dos servidores dessa casa, tá bom? Que Deus abençoe e muito obrigado. Muito obrigada, gente. E a gente se encontra aqui no próximo episódio do podcast Lugar de Debates, agora toda sexta-feira, às 19 horas, aqui pelo canal do YouTube da Câmara de Marabá. Um abraço para vocês.